Fala galera, bem-vindo ao projeto Escola na Web, tudo tranquilo, tudo beleza? Vamos falar hoje de relação de massa e estequiometria. Essa aqui é uma parte da química, pessoal, onde o aluno costuma se perder. O aluno fala, não estou entendendo, não estou envolvendo os cálculos. A gente precisa aprender os conceitos, pessoal. Se a gente sair daqui sem entender conceito, depois você vai fazer conta, vai ficar trabalhando com números sem saber o porquê das coisas. O que mais acontece com os alunos em estequiometria é tentar passar o carro na frente dos bois. O cara quer fazer a conta antes de entender o conceito. Então vamos entender que cada conceito desses aqui, que quando a gente for fazer exercício, você vai ver que não tem mistério nenhum. Essa parte da química é a parte de quantificar, é a parte de pesar, é a parte de saber quantos átomos estão reagindo, quantos não estão reagindo. Tem a parte que nós vamos falar de quantificação, pessoal, beleza? É como se você fosse na vendinha perto da sua casa e comprasse 1 quilo de batata. O que representa para nós reagir 1 quilo de um produto químico? Aqui nós vamos entender quantos átomos estão reagindo ali dentro daquele material. É possível saber isso? É possível e nós vamos responder nessa aula. Vamos começar nossa conversa aqui, pessoal. Nós vamos falar da chamada unidade de massa atômica. Se você é um pouco curioso, você já deve ter percebido que quando você olha na tabela periódica, você vê que está um númerozinho seguido de um U, né? Então, por exemplo, aqui o neôniozinho aqui, ó, nós vemos um número e um U na frente dele. Assim é com todos os elementos na tabela periódica. Você já sabe das aulas passadas que esse número aqui embaixo do elemento, lá das nossas aulas de tabela periódica, esse número aqui ele representa massa. Você fala, mas que raio de U é esse? Chegou a hora de entender. O que acontece, pessoal? Os químicos adotaram um padrão de medida universal para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Então, o que acontece? Como o átomo pesa tão pouco, o átomo vai pesar na casa de 10 a menos 20 cacetada, ficaria inviável todo mundo trabalhar em grama, ou talvez passar por nanograma. Dá para trabalhar? Dá, mas criou-se uma medida particular dentro da química para facilitar medir essa massa, para facilitar falar de massa. Ou seja, todo mundo no mundo vai usar uma mesma unidade para a massa que facilita e fica um número inteiro mais tranquilo de trabalhar, tá? A ideia é essa. Aí beleza, como é que eles fizeram? Eles pegaram o carbono, que já era um elemento bastante conhecido, que já tinha uma massa conhecida. Pensaram o seguinte, se a gente pegar uma parte de 12 do carbono, 1/12 da massa do carbono, e chamar isso de U, chamar isso aí de uma U, uma unidade de massa atômica. Aí vamos supor que a gente pega outro átomo, quando a gente pesar ele, a gente fala que ele tem tantos U, baseado nessa massa que a gente sabe. Então, sabendo que o carbono tem uma massa conhecida, a gente pega 1/12 disso e fala que um U é 1,66054 vezes 10 a menos 24. Aí eu não preciso ficar escrevendo esse númerozão todo aqui, ó. Eu falo só em U, em termos de U, entendeu? Então, por exemplo, o neônio aqui. Você imagina se eu tivesse que falar o neônio em tantos gramas. É muito mais fácil falar que o neônio tem 20 U, por exemplo. Aí se perguntar assim, mas em gramas, eu quero saber em grama. Você pega o 20 e multiplica pelo que equivale um U. Deu para entender? Então é uma unidade mais fácil de trabalhar. A gente pega 1/12 da massa que a gente conhece do carbono e começa a estabelecer a massa dos elementos com referência nesse U aqui. Esse U a gente vai chamar de unidade de massa atômica, pessoal. Então, não se esqueça, isso é unidade de massa atômica e esse número aqui é o que representa a unidade de massa atômica, beleza? Então, por isso que agora você vê o U lá na tabela periódica, você sabe que esse U tem um valor. O valor dele é esse aqui, ó. Veio de onde? Veio dos pesquisadores que pegaram como se fosse um pedacinho do carbono para estabelecer as massas de todos os outros elementos a partir dessa. Tomaram essa aqui de referência, ok? Beleza. Tá, Marcos, até aí tudo bem. Compreendi então esse tal de U aí, da onde que ele veio. Mas, vamos lá. Como é que vai ser a massa de um átomo, então?
como é que ela chega aqui a ficar embaixo do número aqui? Como é que é feita essa medição experimentalmente? Eu peguei como exemplo o neônio aqui, tá? Então o neônio, se você olhar na sua tabela periódica, ele está a 20,179 U, 20,179 U, ok? Esse aqui é o Z dele, que você sabe muito bem pelas aulas anteriores. Esse aqui é o que a gente chama de A, é a massa dele. Marcos, como é que identificar essa massa? Bom, pessoal, existe um equipamento para medir a massa dos átomos que é o espectrômetro de massas, tá? Só com curiosidade, você só vai aprender isso se você for para o ensino superior na parte de química. Então ele é usado para identificar a massa desses materiais. Só que existe o neônio, por exemplo, pessoal. Existem 3 isótopos do neônio. Se você não sabe o que é isotopia, confere nossa aula anterior aí, nossa aula de propriedades dos átomos, tá? Então, o neônio tem neônio 20, tem neônio 21 e tem neônio 22, ok? 3 neônios de massa diferente, 3 isótopos, mesmo número atômico, diferente massa, ok? Beleza, então vai ser 20, vai ser 21 ou vai ser 22? Eu tiro a média desses 3 aqui, boa? Não dá para fazer assim, por quê? Porque o neônio na natureza ele é encontrado numa proporção. Não é encontrado 33% desse, 33% desse, 33% desse, pessoal. É encontrado 90,9% do neônio 20, é encontrado 0,26% do neônio 21 e é encontrado 8,82% do neônio 22. Ou seja, não dá para fazer uma média, senão eu ia chegar numa massa errada. Lá da matemática, eu tenho que fazer uma média ponderada, pessoal. Ou seja, se eu tenho neônios de massa diferente, eu quero saber qual que é a massa geral. Para qualquer neônio eu quero estabelecer na tabela periódica para poder, olhei ali, tem uma média para poder trabalhar de massa com ele, tá? Eu não vou ficar pegando, por exemplo, estou fazendo uma reação no laboratório e vou pensar, que neônio é esse? Ele é o 20, ele é o 21, ele é o 22? Não, eu tenho que saber uma média que já está tabelado na tabela e vou fazer as contas a partir disso aí. E para isso, na tabela periódica, é feita a média ponderada com os isótopos existentes do elemento e a constituição deles na natureza. Que quantidade, que proporção deles aparece na natureza. Como é que a gente faz a média ponderada? Então, a massa é 20 vezes a proporção, 90,92, dá 1818,4. Beleza. Embaixo, mesma coisa, 21 multiplicando por 0,26. Dá 5,46. 22 vezes 8,82 dá 194,04. Eu somo isso aqui e divido por 100, que é o total que eu tenho em proporção, tá? 2017,9 dividido por 100 dá 20,179 U, que é exatamente esse número que aparece embaixo do elemento na massa dele, da tabela periódica. É daí que vem esse número. E aí você vai entender, você vai falar, ah, tá. É por isso que ele é quebrado, né, Marcos? É 20,179 U. Por isso que ele é decimal, porque ele leva em conta das proporções dos isótopos encontrados na natureza, não é verdade? É exatamente por isso. Mas, Marcos, quando eu for fazer a conta no ensino médio, eu vou arredondar esse número? Vou, para facilitar a minha vida. Então, 20,179 nós vamos arredondar para 20 para facilitar nossa vida, e é assim que nós vamos fazer cálculo, tá? Então, na tabela periódica, eu consulto a massa em termos de unidade de massa atômica, em termos de U, ok? Eu vou arredondar esse número e aplicar nos meus cálculos. Então, beleza, a gente já sabe a massa do átomo, como é que ela foi definida, como é que eles encontraram aqueles números que a gente encontra, que a gente vê lá na tabela periódica embaixo do símbolo. E se, Marcos, esse elemento estiver compondo uma molécula, seja uma estrutura iônica, né? Ou seja, uma molécula de fato formada por ligações covalentes, nós também temos como saber a massa. Sabendo a massa de cada átomo que está ali dentro, a gente sabe a massa da molécula, não tem mistério. A gente vai chamar de massa da molécula representada por M grande, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o C5H10, tá?
Eu sei que o C, se eu olhar na tabela periódica, eu arredondo para 12 a massa dele e o H tem 1, ok? A massa 1. Eu tenho 5 carbonos na molécula, então 5 vezes 12 mais 10 vezes 1, 70 U. É a massa dessa molécula, tá vendo? Então eu sabendo a massa de cada um dos átomos, eu sei a massa da molécula. Marcos, e se for um composto iônico que não é molécula, eu vou chamar de massa da molécula? Por critérios de facilitar a comunicação, nós chamamos de massa da molécula, mas você já sabe que um composto iônico não é uma molécula, é uma fórmula, né? Porque ela não é formada por ligações covalentes, lá na nossa aula de ligação. Beleza, então até aqui a conversa fluiu legal, eu já sei como calcular a massa da molécula. Mas aí vamos entender a seguinte situação. Imagina um caso que você vai comprar arroz e aí você quer comprar por número de grãos, tá? Então ao invés de você falar que quer ao invés de você falar que quer 5 kg de arroz, você quer falar que você quer o número de grãos equivalente. Como equivaler número de grãos a uma massa de arroz? Se tiver uma massa fixa, tabelada, lá o vendedor fala, poxa, 2 gramas equivale a 100 grãos de arroz, toda hora que você chegar lá e tentar fazer uma gracinha para ele falar, eu quero 5 quilos em grãos, ele consegue converter para você e te falar, então estou te fornecendo 2,5 vezes 10 a 5 grãos, simplesmente multiplicando cruzado nessa regrinha de 10. Pois se 100 grãos estão contidos em 2 gramas de arroz, ele tem lá escrito no caderninho dele, ele sabe que a hora que você pede 2,5 vezes 10 a 5 grãos para fazer sacanagem com ele, isso equivale a 5 quilos, ele vai lá na balança e pesa. Então, essa relação é ilustrativa para a questão da química, porque muitas vezes você vai falar assim, estou reagindo 10 gramas de oxigênio. Mas e se a gente pensar lá no aspecto molecular, quantas moléculas de oxigênio estão envolvidas nessa reação? São 10 gramas, isso corresponde a quantas moléculas de oxigênio? Existe maneira de saber isso? Existe e foi definida por pesquisadores que homenagearam um pesquisador que estudou muito isso, que é o Avogadro, tá? E por isso que essa constante, é uma constante, ela recebe o nome de constante de Avogadro, a letrinha N. Ela é uma homenagem a esse químico que tentou fazer essas medições e tentou chegar num número aproximado. O que ele pensou, pessoal? O hidrogênio tem massa 1, por exemplo, o sódio tem massa 11, o boro tem massa 5, ok? Peguei 3 elementos ilustrativos aqui da tabela periódica, mas isso poderia ser feito com qualquer um, tá? Que fique claro. Beleza, então o hidrogênio, ele tem um U de massa atômica, o sódio tem 11 U e o boro tem 5 U. Beleza, até aí nenhuma novidade. Se eu pegasse 1 grama de hidrogênio, 11 gramas de sódio e 5 gramas de boro, os 3 teriam que quantidade cada um de átomos de cada um desses elementos? E o fato é que se chega no mesmo número, pessoal. Então, 1 grama de hidrogênio tem a mesma quantidade de átomos de 11 gramas de sódio, que tem a mesma quantidade de átomos de 11 gramas de sódio. Porque os elementos pesam diferente. O sódio pesa mais que o hidrogênio. O peso dele, a massa dele é 11, do hidrogênio é 1. Correto? Só que se eu pego em gramas, eu tenho uma equivalência de unidades, de quantidade em unidades ali dentro. E que quantidade é essa? É a constante de Avogadro, que é 6,022. Agora bota. Então, que quantidade é essa? É a constante de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23, tá? 6,022 vezes 10 a 23 átomos, tá? Então, esse número aqui para nós é igual a dúzia de ovos, pessoal, na química. Então, quando você chega num local, você fala assim, me dá 6 ovos? Não, você fala, me dá meia dúzia. Você vai comprar uma dúzia, você fala como? Você não fala, me dá 12 ovos, me dá 24 ovos? Quem que fala isso? Você fala, aí você vai parecer um idiota, né? Então, você fala, dá 2 dúzias de ovos. Na química é a mesma coisa, a gente não fala, a gente não vai tratar
eu posso tratar em grama? Quero 2 gramas de hidrogênio na reação. Pode ser tratado, mas é mais comum tratarmos em mol. E o que representa o mol? Quantas unidades aqui, ó? 1 mol representa 6,022 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver um mol de qualquer coisa, vou comprar um mol de ovos na vendinha. Ela vai te fornecer 6,022 vezes 10 a 23 ovos. Então, virou um valor, uma constante, um valor padrão, que na linguagem do químico facilita a vida de todo mundo. Todo mundo, quando fala em mol, sabe que esse número aqui está dentro do mol. É o que representa um mol, beleza? E que fique clara essa propriedade aqui. A quantidade em massa, em gramas, que cada elemento vai conter, conforme a sua massa na tabela periódica, em gramas vai corresponder a 1 mol de átomos daquele elemento. Isso é uma propriedade experimentalmente verificada, ok? E finalizar a nossa conversa aqui e praticar no exercício, que é só com o exercício que isso aqui vai ficar bem claro na hora que for fazendo, tá? Mas vamos entender um outro conceito aqui, que é o de massa molar, que a gente usa demais. Bom, vamos pegar a água aqui, H2O, para facilitar a nossa vida. A gente sabe que a massa da molécula da água é 18U. Por que é 18U, Marcos? Bom, o oxigênio é 16, olha aí na sua tabela periódica. Cada hidrogênio é 1 mais 1 mais 16, 18U. Beleza, essa aqui é a massa da molécula, tá? Essa é a massa da molécula. E se a gente pegar 18 gramas da molécula, pela propriedade lá de Avogadro que nós vimos, isso teria 1 mol de água, 1 mol de H2O. Ou se eu quisesse ser mais enjoado, eu ia falar que teria 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas 1 mol já resume a minha ideia, né? E aí existe uma propriedade tabelada, que a gente vai usar ela muito nos exercícios, que é o que eu chamo de massa molar. Quanto de massa tem 1 mol do elemento, tem 1 mol da molécula, tá? Então toda molécula, se ela tiver 1 mol, quanto de massa tem 1 mol dela? E isso é tabelado, esse valor. É o valor de massa molar. Então no caso da água, 18 gramas, 1 mol. Então a gente encontra esse valor de 18 gramas por mol. Então está resolvendo uma questão, a questão vai te dar lá. O fulano de tal tem 250 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol daquela substância, daquela molécula, tem 250 gramas, e eu vou usar essa proporção nos meus cálculos, ok? Finalmente tem uma relaçãozinha também que a gente vai usar para número de mol, pessoal. Qual é o número de mol, pessoal? Nós podemos ter meio mol, 0,2 mol, pode ou não pode? Pode, o mol é uma referência, mas ele pode ser particionado esse valor, eu posso ter 10 mol, 100 mol de alguma coisa, é igual a dúzia, eu posso ter meia dúzia, eu posso ter 2 dúzias, 10 dúzias, ok? Beleza, então o mol é a mesma coisa. E aí tem uma relação que eu posso fazer com o mol. Que relação é essa? Número de mol é a massa dividido pela massa molar. Então, vamos supor aqui, vamos entender isso melhor, essa relaçãozinha aqui que vai cravar aí na cabeça de vocês, vai sedimentar aí. Eu tenho 3 mol de H2O. Então, tem 3 mol da minha água, beleza? Tá. A pergunta é, quantos gramas vai ter aqui dentro, gente? Então, aplicando a regrinha, 3 mol de água, que massa terei? Haja vista que a massa molar dela é 18 gramas por mol. Então, 3 mol, eu vou passar aqui, ó, multiplicando cruzado, fica M igual a 18, que multiplica 3, então nós temos 24, vai 2, 54, mol corta com mol, porque está aqui nesse denominador aqui, correto? Então fica 54 gramas. Poxa, descobri, estou lá no laboratório, vi lá que eu tenho 3 mol de água. 3 mol de água que está escrito numa etiqueta. Eu sei que ele vai ter 54 gramas. Vou lá na balança e posso confirmar. Pelo meu cálculo eu descobri isso. Então, essa relação aqui vai ser memorizada conforme a prática de exercício, que é uma das relações mais importantes quando a gente está falando de estequiometria. Ou seja, a gente vai trabalhar com equações, com reações, balancear as reações, saber quantos mols
estão envolvidos na reação e no final chegar nessas relações de grama, quanto reagiu, quanto não reagiu, quanto foi, quanto ficou, quanto que virou desse novo produto. Essa é a aula que a gente aprende a quantificar as coisas dentro da química, tá? Então, fazendo exercício, isso vai ficando mais claro e vai sedimentando na cabeça de vocês.